Muito bem, estamos aqui pelo estúdio RN, eu sou o Beto Luquezzi e vamos discutir alguns assuntos interessantes a respeito do Mengão nessa segunda-feira. Bom, falaremos sobre o Mengão ter tido o recorde de público no Brasileirão 2022, após 38 rodadas. Falaremos também do estádio do Mengão no gasômetro. Falaremos sobre o Gerson vir jogar em 2023 pelo Flamengo e também um assunto que tem despertado um pouco de divergência, se trata do jogador Rafinha voltando a jogar no Mengão. Também falaremos sobre as renovações de Davi Luiz, Felipe Luiz e Dorival Júnior. Ok? Vamos começar primeiramente falando da bilheteria. O Flamengo teve uma média de 45 mil espectadores nos 38 jogos do Brasileirão. O Flamengo somou, com o último jogo contra o Avaí no sábado, uma média de 1.800.000 espectadores no estádio. É muita coisa. É realmente muita coisa. Uma média de 45 mil pessoas por jogo. Está levando em consideração os jogos de casa e os jogos de fora. É muita coisa. Bom, vamos agora passar para um outro assunto. Esse do Flamengo ter sido líder do público no Brasileirão. Claro que isso aí já não é nenhuma surpresa, isso aí é algo que vem se tornando uma constante. Mas eu tinha que passar isso para vocês, porque isso aí é... Bom, vamos lá. O Flamengo jogou 77 jogos na temporada 2022. E agora, provavelmente, muito em breve, o Flamengo negocia a renovação do contrato do Felipe Luiz, do Davi Luiz e do técnico Dorival Júnior. Eu acredito que o Flamengo de fato vá renovar com Dorival. Existem rumores de que o Flamengo poderia não renovar com Dorival caso ele recebesse um convite da seleção brasileira. Acho que nesse momento que as atenções estão voltadas para a Copa do Mundo, a CBF não vai, obviamente, mudar o foco para um técnico após a Copa do Mundo. Eu acredito que isso aí vai ser um assunto que vai ser discutido posteriormente. Sendo assim, eu acredito que o Flamengo vai renovar com o Dorival, deve colocar alguma cláusula no contrato do Dorival, liberando ele caso a seleção brasileira de fato faça o convite e ele aceite. Ainda tem esse detalhe, a CBF pode fazer o convite ao Dorival e o Dorival achar que não é o momento ou não tem interesse em ser técnico da seleção brasileira e permanecer no Mengão. Essa é uma possibilidade. E também o Felipe Luiz e Davi Luiz está muito bem encaminhada a renovação, só uma questão de detalhes e isso daí não vai ser complicado. Uma outra coisa também que está por detalhes é a renovação, é a vinda do Gerson para o Mengão. O Gerson, como todos já sabem, está no Rio de Janeiro. Como todos já sabem, ele desembarcou com muitas malas, deixando claramente para todos a impressão de que veio para ficar, né? Porque quem vem de férias não traz o número de malas que o Gerson trouxe na viagem da França para o Brasil. O que está pegando na negociação? Qual é o problema? Questão financeira mesmo. Pequenos ajustes. O Flamengo tem algo a receber do Olympique, o Olympique quer um valor X, não quer abrir mão de algumas coisas, mas isso é uma questão de negociação. Toda negociação é difícil, nenhuma negociação é fácil. Então, isso aí, mais uma questão de tempo, eu penso que nos próximos dias, difícil precisar quando, mas nos próximos dias devemos ter, finalmente, o Vapo assinando com o Mengão. O Vapo já acertou com o Flamengo as bases, as condições, em relação ao Gerson. E o Flamengo está tudo certo. A questão agora é só amarrar alguns detalhes com o Olympique. Isso aí não vai ser, provavelmente, muito demorado. E em breve já devemos ter uma posição oficial. Em relação ao Rafinha, o que tem de concreto? Nada, não tem nada em relação. Existe uma forçação de barra de algumas pessoas, alguns movimentos para que o Rafinha retorne ao Mengão. Gente, vamos prestar atenção num detalhe muito sério. Nós estamos tentando diminuir a idade do nosso elenco, né? A média de idade do nosso elenco. Ora, a gente vai trazer o Rafinha, que é um jogador que já está com uma idade já mais avançada. O Rafinha, se ainda fosse há uns 2 anos passado,
até seria um bom reforço. Mas nesse momento, a presença do Rafinha não soma nada ao Mengão. Essa é a realidade. A gente é muito grato ao Rafinha pelo que ele fez, pelos jogos, pela dedicação que ele teve ao Mengão, né? Um jogador campeão da Libertadores também, mas conosco. Mas nesse momento o Rafinha não vai somar nada. E também tem um detalhe, né? Vamos falar aqui um detalhe bem importante. Rafinha não jogou nada nesse Brasileirão pelo São Paulo. Nada. Sabia era reclamar. Nos jogos sabia era reclamar. Provocar, mas jogar mesmo futebol, nada. Né? Bom, e o último assunto que eu quero abordar aqui, esse já é um pouco mais complexo, que se trata do estádio no gasômetro. Qual o problema agora que surgiu? Bom, o problema agora que surgiu é o seguinte. Aliás, esse problema já era esperado que surgisse. Então o Flamengo, obviamente, está preparado para isso. Mas nesse caso tem que ter intervenção do prefeito do Rio de Janeiro, porque envolve a questão do trânsito, do tráfego naquela área. Né? Só que aquela área, nós sabemos que ela tem condições de escoar bem o trânsito. Com um planejamento bem feito, ali tem condições. Eu conheço bem aquela área. Isso é importante citar, eu já comentei isso em vídeos anteriores. Eu conheço bem aquela área da Leopoldina, da Francisco Bicalho, da área do gasômetro. Aquela área tem potencial para escoar o trânsito fácil, muito bem, para a Zona Sul, para a Zona Norte, Tijuca, para os lados da Baixada. Tem áreas para escoar ali, tem estação de trem, poderiam reativar ali a estação da Leopoldina, que eu nem sei como é que está atualmente ali, mas poderiam reativar a estação da Leopoldina, que é bem perto do estádio, dá até para ir a pé, dali do estádio, do local onde seria o estádio, até a estação de trem da Leopoldina. Ou seja, pequenos detalhes, né? Ainda acho que o maior empecilho é a contaminação do solo, como eu já falei anteriormente. É caro, não é uma coisa barata, mas é completamente viável, possível. E isso pode levar um certo tempo até o processo de descontaminação do terreno, porque a construção em si só pode ser iniciada depois que descontaminar o terreno. Isso é um processo que leva um certo tempo, é um pouquinho caro, mas enfim, basicamente é isso. Tá bom? Eu acho que eu consegui passar para vocês uma ideia dos assuntos que eu acho que são mais importantes hoje em relação ao Mengão. Se aparecer alguma coisa algum update, alguma atualização dessas informações mais tarde, eu ainda posso vir fazer um vídeo e passar para vocês, mas basicamente são essas coisas em relação ao Mengão hoje. Tá bom? É isso. Estou com vocês. Fiquem no Estúdio RN, convidem os amigos para conhecerem o nosso canal, se inscrevam, dê aquele like e continuem no Estúdio RN, tá bom? É isso. Nação Rubro-Negra, isso aqui, ó. Isso aqui é Mengão. Mengão tricampeão da Libertadores, multicampeão.